Graça e paz, amados. Nós vamos ter agora um momento, quando estávamos orando, esse período de intercessão pela nossa nação. O Espírito do Senhor disse que deveríamos fazer um ato profético aqui com as crianças. Então nós vamos fazê-lo nesse instante. Cada criança vai entrar com uma bandeira de um estado brasileiro. Criança, sabemos que na Bíblia representa pureza. E elas então estarão diante dessa poltrona que representa um trono com uma coroa. Estarão apresentando então cada estado da nossa nação diante do Senhor. É isso que faremos nesse instante. Aleluia. Será que você podia ficar aí de pé, por favor? Você estendesse a sua mão para cá. Isabela vai orar pela nossa nação. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigada por ter comido na mesa todos os dias, Senhor. Abençoa essa geração, Senhor, que nós podemos espalhar o evangelismo e o cristianismo, Pai, por toda a nação, Pai. Muito obrigada pela nossa nação, Pai. Que você possa fazer essa geração crescer abençoada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Vamos. Pode colocar aquele vídeo, por favor, o primeiro vídeo. Senhor Jesus, ouve nosso clamor. Basta de injustiça, basta de dor. Ergue tua mão sobre esta nação. O Brasil é teu, Senhor, nossa proteção. Brasil é de Jesus, declaramos com fé. Deus de justiça, teu poder vem sobre nós. Esta nação é do Senhor, o nosso Salvador. Clamamos a ti, ó Deus, de todo o coração.
Tua luz brilha em cada coração, tua verdade governa esta terra. Cada família, cada lar em oração, o Brasil é teu, Senhor, nunca se encerra. Jesus, declaramos com fé, Deus de justiça, teu poder vem sobre nós. Esta nação é do Senhor, o nosso Salvador. Clamamos a ti, ó Deus, de todo o coração. Aleluia. Enquanto elas colocam as bandeiras dos estados no trono, queria te convidar a você a estender a mão aqui e orarmos por essa geração. Queria te convidar a você a erguer a sua voz aí mesmo e declarar que o Senhor abençoe essa geração, que eles possam ir muito além do que nós temos ido. Profetizamos sobre vocês bênçãos sem medida, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vocês irão fazer sinais, prodígios, tudo para a glória do nome do Senhor. Serão cheios, usados, homens e mulheres que irão percorrer os estados, irão percorrer nações, serão plenas, repletas, transbordantes. Que o Senhor os livre do homem mau, da mulher mau, e sejam repletos da palavra do conhecimento, de sabedoria, que os dons se revelem sobre as suas vidas, e que vocês sejam instrumentos poderosos nas mãos do Deus eterno. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado. Obrigado. As crianças vão sair até que idade? Posso pedir para ir agora? Agora? As crianças até 9 anos podem descer, os pais têm que descer com elas. Estão liberados nesse instante. Podem assentar, por favor. Quando Deus gerou no nosso coração, coração dos pastores, para em continuidade com esse tempo de jejum, Deus deu a direção ao pastor Francisco, tivéssemos essas 60 horas ininterruptas de oração, jejum, intercessão ao Senhor. Inicialmente pensávamos, quem somos nós aqui para influenciar toda uma nação? Então, aceitamos o desafio junto com o pastor Francisco e a pastora Carla. Começamos, então, a contactar pastores do Brasil inteiro. E no início, você pode colocar aquele slide, por favor, a projeção. No início, contactamos algumas pessoas. Pode ir mais, pode mais. Esse aí, não, volta um, por favor. Seria esse, né? Esse aí. Então começamos a contactar pastores, líderes do Brasil inteiro, e esse era o retrato inicial. Então perseveramos, e depois de mais algum tempo, o próximo slide, por favor. Aí começamos alguns estados a ficarem verde, que significava que já teríamos uma igreja representante para interceder pela nação brasileira.
E a bolinha em azul foram as pessoas contactadas do dia 18 ao 25 do mês 8. Então, todos de azul e de vermelho ainda não tinham assumido de orar pela nação brasileira. E perseveramos, então, com o apoio dos irmãos, de alguns pastores, de amigos, a contactar pessoas do Brasil inteiro. Pode passar. E por último, para a glória do Senhor, conseguimos representantes de todos os estados. Não só uma igreja onde você vê ali uma cruzinha, são mais igrejas desses estados intercedendo pela nação brasileira, entendendo que de fato esse foi um chamado do Senhor para a igreja como corpo, interceder pela nossa nação. E desde o início o objetivo era que pudéssemos interceder por essa geração, pela geração dos nossos filhos e a geração dos filhos dos nossos filhos. Esse foi um dos propósitos que Deus gerou no nosso coração. E assim foi feito. E para a glória do Senhor, estamos encerrando daqui a pouco. Pastor Francisco, após essa ministração, vai vir, fechando então esse período de 60 horas de intercessão pela nossa nação. E glórias ao nome do Senhor. Porque no início pensávamos que éramos pequenos, talvez não tivéssemos a representatividade que precisaria para esse projeto. Mas quando Deus dá a visão, Ele providencia os recursos e dá a provisão. E inclinou o coração de muitos líderes a interceder por essa nação. E glória a Deus por isso. E cremos que nós veremos algo novo acontecer na terra. Como diz o pastor Jeremias, da 8ª de Belo Horizonte. Quando o povo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e coisa nova acontece na terra. Estamos orando, crendo num Deus que colhe as nossas orações e é colocada numa taça de ouro, como diz o Apocalipse, e apresentada diante do Senhor. E dali então é derramado sobre a terra a resposta às nossas orações. E glória a Deus por isso. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, rapidamente, sobre o tema cuidando das futuras gerações. Cuidando das futuras gerações. O plano de Deus sempre foi um plano multigeracional. A gente sempre observa, estudando a palavra, que Deus se preocupa com a continuidade do seu reino. Até porque o Evangelho chegou até nós, porque pessoas investiram. No passado acreditaram que precisavam divulgar o reino de Deus e pregaram para os seus filhos, para as nações, e por causa das gerações passadas, o Evangelho chegou até nós, amém? E porque o Evangelho chegou até nós, nós somos devedores às gerações passadas e também somos devedores às gerações futuras, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos e aqueles que ainda virão, porque cabe a nós passarmos uma chama viva do Evangelho para os nossos filhos, e assim eles então perpetuarão essa palavra, esse Evangelho que é de salvação para gerações futuras, amém, amados? Então nós somos devedores às gerações passadas. Pessoas investiram tempo, dinheiro, e muitos morreram como mártires para que o Evangelho chegasse até nós. Logo, nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos e as gerações futuras, para que eles possam vir a conhecer o Evangelho de salvação, como nós o temos conhecido. E é interessante quando a gente olha na Bíblia, apesar de ser uma orientação de Deus, quando Deus diz a Abraão, eu queria que você colocasse Gênesis 18 e 19, Deus diz a Abraão para que ordenasse a seus filhos e a sua descendência seguissem o caminho do Senhor, praticando justiça, juízo, para que as promessas divinas se cumprissem sobre ele. Diz assim a palavra: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus diz a Abraão que ordene a seus filhos, para que eles conheçam de fato o Evangelho. Então, é um mandamento do Senhor.
E Deus então estabelece um pacto com Abraão, um selo, para que as gerações futuras fossem marcadas, fossem seladas com a palavra de Deus. E Deus então institui a circuncisão. Todo homem, todo menino macho, ao 8º dia, deveria então ser circuncidado. E ele então estaria marcando as gerações futuras. E é interessante que, apesar disso, quando Josué entra na terra prometida, e toda aquela geração experimenta a terra que emana leite e mel, logo depois a geração de Josué, a segunda geração, diz a Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 2, que a segunda geração, depois de Josué, fez o que era mal diante do Senhor e abandonou os caminhos do Senhor. Porque os pais não cumpriram o mandamento que Deus deu a Abraão de orientar os filhos, de ordenar os filhos que obedecessem os caminhos do Senhor. E logo a segunda geração, depois de Josué, se perde e o povo então começa a adorar a Baalins, a outros deuses que não são do Senhor. E a palavra do Senhor diz no Salmo 127, 3 a 5, você pode colocar, por favor? Que os filhos, eles são herança do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Mais um. Bem-aventurado, feliz o homem. Bem-aventurado aquele, já é o Salmo 128. Só até o anterior. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Amados, nesse tempo de oração, num dos períodos em que eu estava aqui, participando com os irmãos aqui no salão inferior, num determinado momento, Deus me deu uma visão. Deus deu uma visão para a Neia, ela compartilhou hoje pela manhã. E eu vi, como se daqui na Resgate, eu vi uma grande luz e vi flechas saindo, indo para vários lugares. E eu guardei aquilo no meu coração e não entendi. Imaginei que sairiam pessoas daqui, indo para outros lugares, outros estados e quem sabe para outras nações. E estudando essa palavra, lendo esse versículo, que os nossos filhos são como flechas na mão de um guerreiro, cujo ele prepara o arco e lança para cumprir o seu objetivo, assim são os nossos filhos. E eu então comecei a lembrar da minha própria história, da minha própria filha, que um dia nós a enviamos para estudar num outro país, e Deus então começou uma história linda na vida dela. A enviamos numa determinada ocasião para estudar inglês na Austrália. Tínhamos, com a graça do Senhor, recursos financeiros na ocasião. Ela então, estudando um curso superior no Brasil, e oramos ao Senhor para onde enviar. Pensamos em países de língua nativa, de língua inglesa. Aí olhamos as opções, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, e sentimos paz para enviá-la somente para a Austrália, por incrível que pareça, o lugar mais caro. E então, a fizemos com o intuito de aprender inglês. Deixa eu dizer algo para você nesse instante. Às vezes nós não entendemos tudo o que Deus tem para fazer na vida dos nossos filhos e na nossa própria vida. Mas se confiarmos em Deus, Ele irá traçar o nosso caminho. E lá na frente nós vamos ver que foi a mão do Senhor que nos guiou em cada passo da nossa história. Mesmo sem entendermos e tendo que enviá-la para o lugar mais caro, a enviamos. Depois de 6 meses, ela então
pede a mim e a minha esposa, queria ficar mais 6 meses para aprimorar o inglês, pegar o avançado e tal. Tá bom, fica mais 6 meses. Depois de 6 meses, pai, eu queria fazer 1 ano na igreja Hillsong Church, uma das igrejas que abençoa muito o mundo, várias nações. Então dissemos ok, e desse 1 ano se passa, e ela então diz, pai, eu gostaria de fazer o curso de teologia. Eu disse, tá, mas são mais quantos anos? Mais 3 anos. E nessa época, né, o inglês já estava bem fluente, né, não precisava mais aprender a falar o inglês, né? E aí então, eu e minha esposa concordamos, e o que acontece no meio desses 3 anos? Ela encontra um brasileiro, de nome Pedro. Você vai ver a foto dele daqui a pouco, você vai ver, vai dizer que é um gringo, mas ele é brasileiro do sul do país. Eu vou encurtar a história para você, para não tomar muito o nosso tempo. E nesses 3 anos, então, ela encontra o Pedro. Eles resolvem, então, fazer um compromisso de namoro, e ela chega para o Pedro e diz assim, Pedro, queria namorar com você, mas tem uma questão. Eu fiz um voto ao Senhor de que vou beijar o meu noivo somente no altar. Não foi pressão minha, da Zezé, nada, foi uma decisão dela. E ela então diz para o Pedro, Pedro, essa é a condição se você quiser namorar comigo. E o Pedro então responde para ela, o nome da minha filha Ticiane, e diz, Ticiane, eu quero te dizer algo. Eu tenho um propósito no meu coração também, que é de só beijar a minha noiva no altar. Deus faz-nos enviar a nossa única filha única, para a Austrália, para encontrar um camarada brasileiro na Austrália, para unir os propósitos que Ele tem para a vida dos nossos filhos, quando nós buscamos andar em obediência ao Senhor. E como flecha na mão do arqueiro são os nossos filhos. Então, depois disso, com o passar do tempo, os dois se casam, vamos à Austrália, eles servem a igreja voluntariamente por um longo período. E de lá voltam ao Brasil, servindo voluntariamente a igreja, e depois de um tempo, são convidados a serem pastores da Hillsong Church em São Paulo. Hoje eles são pastores da igreja em São Paulo, da Zona Leste. Tem uma outra igreja da Hillsong na Zona Sul. Eu queria que você passasse o vídeo. O segundo vídeo, por favor, de 5. Senhor, possa abençoar cada criança. Ó Deus, que eles possam viver Essa o melhor filha, do Senhor aqui nessa terra. Que eles possam ter certeza, olhando pelas Pai, gerações que não futuras. estão sós, Olha que mas coincidência. o Senhor está com eles, ó Deus. Capacita cada um para que eles possam realmente marcar e fazer a diferença na geração deles. Que eles possam viver o teu chamado, o teu propósito. Nós consagramos cada um deles ao Senhor. Nós declaramos que eles pertencem a Ti. A Deus, que o Senhor guarde cada família, cada pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê autoridade, que o Senhor dê sabedoria para educar cada um deles no caminho dos caminhos do Senhor, ó Pai. Abençoa cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ver uma geração cheia da Tua presença, que Te conhece, que Te busca, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles possam trazer, ó Pai, ser parte de quem o Senhor é. Pode colocar o segundo vídeo. Aí, antes de colocar... Fiquei 2 meses fora do Brasil, recentemente, trabalhando. Estive na Bolívia. Cheguei a semana passada e passei por São Paulo, onde eu gravei esse vídeo, gravei esse também. Queria que você visse a igreja de São Paulo, no qual eles têm o privilégio de serem pastores. Pode passar. A abertura do culto. Por que eu passei isso para você? Algum tempo atrás era inimaginável para mim e para minha esposa que Deus faria o que fez na vida da minha filha.
Simplesmente a enviamos para um lugar para estudar inglês. E Deus então cria as circunstâncias e as conexões para abençoar a geração depois da nossa, através da vida da minha filha. E agora já temos os netos que também serão abençoados à geração futura. E eu quero declarar isso como você, pai e mãe. Se você permanecer fiel ao Senhor, as bênçãos de Deuteronômio, capítulo 28, vão te seguir. Teus filhos serão abençoados. Como diz o Salmo 127. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Feliz serás e tudo te irás bem. Tua esposa no interior da tua casa será como árvore frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Paizão, mãezão, a sua vida traz bênção para a vida dos seus filhos. A forma como você lida em casa, como você é diante do Senhor, vai trazer bênção ou vai trazer maldição para a vida dos seus filhos. Então eu trouxe aqui um exemplo para você de algo que era inimaginável para nós, na nossa vida. E hoje vê-los liderando uma igreja. Nesse culto que eu estive domingo passado, tinha cerca de 1000 pessoas, muitas conversões. E não só isso, pode colocar o PowerPoint, o primeiro. Não, o primeiro, volta. Essa foto aqui à direita, esse é o esposo, Pedro, da minha filha. E alguns anos atrás, eles adotaram essa jovem que está aí, chamada Esther, que mora na África, em Uganda. E ele teve o privilégio, uns 15 dias atrás, de conhecê-la. É uma filha adotiva que todo mês eles mandam um recurso para Uganda. E essa foi uma visão que Deus deu ao líder da igreja. Então toda a Hillsong no mundo, eles investem num local muito pobre na Uganda. E isso tem transformado a nação, transformado o local. Porque as crianças estão crescendo, estão se profissionalizando, virando engenheiros. Essa menina quer ser contadora e outras mais, e assim transformando a história. Era inimaginável algum tempo atrás, imaginar que eles estariam abençoando a África, num país chamado Uganda, e glória a Deus por isso. Amém, amados? É importante cuidar das futuras gerações, começando e ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor. A palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós conhecemos bem esse versículo, acho que tem sido muito retratado. Ensina a criança no caminho, não é ensinar o caminho. Pressupõe você andar com ela. Anda no caminho, e ela vai ver o seu exemplo, e aí então vai desejar seguir ao Senhor Jesus. Amém? Então, em primeiro lugar, para cuidar das nossas gerações, primeiro nós precisamos ensinar e andar com os nossos filhos no caminho. Em segundo lugar, eu quero usar um exemplo aqui de Ezequias na Bíblia. Ezequias foi um rei em que não cuidou da sua geração, não cuidou do seu filho, e o estrago foi tremendo para a nação de Judá. Está lá em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1, diz assim, naqueles dias, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse versículo mostra para nós o seguinte, Ezequias estava em estado de morte, ele ora ao Senhor, e Deus dá a ele mais 15 anos de vida. E em contrapartida, o Senhor diz a Ezequias, Ezequias, te darei mais 15 anos, mas põe em ordem a tua casa. Sabe, amados, nenhum de nós deveríamos partir dessa vida sem deixar em ordem a nossa casa. Eu vi, há um tempo atrás, pastor Luciano Subirá falando de uma pesquisa nos Estados Unidos,
de que 80% dos líderes e pastores não terminam a sua jornada bem. Alguns terminam com problemas no casamento, outros com problemas psicológicos, com filhos desviados. E a preocupação dele era ficar entre os 20%. E ele então diz que ele ficou entre os 20% e hoje ele ajuda os 80% logo. Amados, não queira ser um homem ou uma mulher de Deus conhecido fora de casa, como um homem ou uma mulher de Deus e com um lar destruído. Gabi começou a ministração hoje falando sobre ser referencial dentro dos lares, dentro de casa. Eu não acredito num avivamento que Deus trará sobre a nossa nação se não começar na minha casa, se não começar com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. Pais honrando os filhos, filhos honrando pais. Se queremos viver o sobrenatural de Deus, vai começar na nossa casa, porque ali não adianta colocar uma máscara. Ali as pessoas nos conhecem de fato como nós somos. Então não queira ter um negócio próspero e uma família destruída, não vale a pena. Mas antes, eu quero declarar aqui, sobre você, sobre a nossa casa, a despeito do que tem acontecido até aqui, nós teremos lares abençoados, famílias restauradas, pais que honrarão seus filhos, filhos que honrarão seus pais, e o nome do Senhor será exaltado e honrado, a começar na nossa casa, nos nossos lares, amém? Será que eu posso ouvir um amém? Deus então diz a Ezequias, põe em ordem a tua casa. E vocês pensam que Ezequias colocou em ordem a sua casa, sim ou não? Infelizmente não. Ezequias não ouve a recomendação do Senhor através do profeta. A prova disso é que seu filho Manassés, que sucedeu o seu reinado, reinou em Judá por 55 anos. E ele começou a reinar quando tinha 12 anos de idade. Logo Deus deu a Ezequias 15 anos de vida. Significa que o seu filho nasceu quando ele 3 anos de idade, né? E mais 12 dá os 15 anos. Então Ezequias não cuidou do seu filho, não cuidou da próxima geração. E como consequência disso, Manassés, o seu filho, foi um dos piores reis de Judá. Começou a reinar com 12 anos. Foi um rei tão perverso, a ponto de sacrificar os seus próprios filhos aos deuses pagãos. E com isso perverteu todo Judá. E fez o que era mal diante do Senhor. Mas Ezequias então não para por aí. Além de não cuidar do filho, ele não se preocupou com a sua geração. No livro de 2 Reis 20, no capítulo 16 a 19, Deus dá um grande livramento a Ezequias. Os assírios vêm contra a nação de Judá, 185 mil soldados, diz a Bíblia, e eles estavam numa condição de que seriam aniquilados. Ele e o profeta Isaías oram ao Senhor, e Deus então ouve a oração de Ezequias, e envia um anjo para socorrê-los. E diz a Bíblia que numa única noite, 185 mil soldados foram mortos por apenas um único anjo do Senhor, livrando Judá de ser extirpado, de ser exterminado da nação da terra. E aí, por causa disso, o coração de Ezequias se ensoberbece. Você pode colocar 2 Reis 20, 16 a 19. Diz assim: então disse Isaías a Ezequias. Antes, deixa eu te dizer o que aconteceu aqui. Nabucodonosor envia uma caravana para visitar Judá. E Ezequias então mostra tudo que ele tinha de tesouro. Todas as armas, todos os bens, tudo que possuía a nação de Judá. E aí então Deus levanta o profeta Isaías e diz a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia.
não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procedem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, presta atenção, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Vou traduzir para você de uma outra forma o que o profeta disse para ele, o que Isaías disse para ele. Disse o seguinte, ó, tudo que seus pais ajuntaram de herança, de riqueza, até os dias de hoje, o que vocês conseguiram, o que você conseguiu, a Babilônia vai vir e vai levar embora, você vai perder tudo. E não só isso, seus filhos vão ser eunucos. Eunucos quer dizer que seriam castrados, não teriam mais filhos. Ou seja, Ezequias, você não vai ter mais posteridade. Seus filhos não gerarão no futuro. E o que Ezequias então diz ao profeta? Boa é a palavra. Imagina você receber uma profecia dessa, a respeito dos seus bens, de tudo que seus pais conseguiram, que você conseguiu, de que seus filhos não gerarão no futuro. A sua árvore genealógica parará em você, e você no final diz, boa é essa palavra. Por que ele disse isso? Porque entendeu que haveria paz durante os 15 anos de vida que Deus lhe acrescentaria. Logo, Ezequias é um exemplo de alguém que não se preocupou com a geração futura, que não deixou um legado para os seus filhos. E eu lhe pergunto, amado, qual é o legado que temos deixado para a nossa geração? Deixa eu te dizer algo, qual a diferença entre legado e herança? Falamos sobre isso no acampa do ano passado dos Adolas. Herança são bens, patrimônio, que nós deixamos para alguém. E legado é aquilo que você deixa no coração das pessoas, que ninguém vai tirar. E eu lhe pergunto, qual é o legado, amados, que temos deixado para os nossos filhos quando partirmos? O que nossos filhos irão dizer a nosso respeito? Mas eu lhe digo, há uma esperança para nós. Pode ser que alguém entre nós pense ou não tenha vivido uma vida pela qual o Senhor tem nos chamado para educar nossos filhos, não tem sido uma referência, ou mesmo nossos filhos não têm sido uma referência para os pais. Para os pais, eu quero dizer algo a respeito de Manassés, o rei que sucedeu Ezequias e que fez mal, muitas coisas más diante do Senhor, a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Mas no final de sua vida, ele reinou 55 anos na nação de Judá. Ao final de sua vida, ele é levado cativo para a Babilônia. E ele se arrepende do mal que fizera. E Deus então, mesmo um homem, tendo feito coisas horríveis diante do Senhor e por uma nação, ele se arrepende ao Senhor e Deus o restaura. Eu digo isso para você por quê? Porque grande é a misericórdia do Senhor, e ela se renova cada manhã, e ela é eterna. Então não importa o que tenhamos feito no passado, se buscarmos ao Senhor todo o nosso coração, nos arrependermos, Ele irá restaurar a sua casa, Ele irá restaurar a sua família, Ele irá restaurar os seus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém? Em terceiro e último lugar, então em primeiro lugar, precisamos cuidar das gerações futuras, ensinando e andando os nossos filhos no caminho do Senhor. Em segundo lugar, precisamos cuidar das futuras gerações, colocando a nossa própria casa em ordem. Em terceiro e último lugar, precisamos cuidar das nossas gerações, para que possamos deixar um lugar de paz na nossa nação, para que eles possam viver plenamente. Não queremos que vivam numa nação onde o medo está por todos os lugares, insegurança por toda parte, não tendo esperança para o futuro. Deixa eu dizer algo para você, amados. A nação brasileira vive um momento onde estamos numa tremenda guerra espiritual. Não sei se você se apercebeu disso. Tudo que vemos é muito mais do que política, é muito mais do que candidato A, B, C ou D, de um partido A, B ou C. Há uma conspiração, uma guerra contra a nação brasileira para aprisionar mais de 200 milhões de pessoas sobre a nação.
E nós precisamos nos aperceber do movimento espiritual que acontece sobre a nação. Deixa eu te dar uma informação, eu não sei se você sabe, no sul do país existem quantos centros de candomblé, espiritismo, da linha espiritismo baixo, existem no sul do país? Você tem noção de como isso tem crescido no Brasil? Eu vou te dar esse número. Recentemente eu ouvi isso de um ex-pai de santo. Colocamos na equipe de pastores. Tem mais de 85 mil centros espíritas, no qual eles fazem seus trabalhos diuturnamente, enquanto a igreja do Senhor Jesus muitas vezes está apática, não entendendo o que acontece sobre a nação brasileira. Tive o privilégio de conhecer ontem aqui o missionário Adélis, que eu estou vendo aqui, e a sua esposa Miraida. Dá um oi para a galera ver vocês. Eles são da Venezuela. Vieram na reunião de oração, e começamos a conversar, oramos pela Venezuela. Deus deu uma palavra para ele linda. Almoçamos juntos ontem. Eles compartilharam um pouco do que a Venezuela tem vivido, a ponto de não terem gasolina, colocam 40 litros de gasolina no carro só depois de uma semana, se não me engano. Eles podem voltar a abastecer no posto. Ele me falou que ele é aposentado na Venezuela. Ele ganha por mês $1. E aí conversamos sobre outras coisas mais, do que tem acontecido lá. E aí, conversando com ele, a minha mente voltou-se para um livro que eu já li há algum tempo, chamado A Profecia das 7 Montanhas. Você pode colocar esse slide, por favor? Deus deu uma palavra a esse pastor dos Estados Unidos em 2008. E ele então, Deus revela qual é a estratégia. Esse é o livro que eu recomendo que você leia. E Deus, em 2008, revelou a esse homem qual é a estratégia de Satanás para dominar uma nação. E eu não vou explorar os itens, eu só vou ler para vocês juntos. A estratégia diabólica para dominar uma nação passa para dominar a mídia, para dominar o governo, porque dominando o governo, domina as políticas, o judiciário e outras coisas mais, domina a educação, a economia, negócios e riquezas. Estratégia diabólica é dominar a religião. Outra é dominar a celebração, a arte e o entretenimento, usar isso como instrumento. E por fim, a família. E ele usa a analogia das montanhas na Bíblia para mostrar o que Satanás faz para dominar uma nação. E conversando com os irmãos da Venezuela, eu acredito que passou exatamente por essas fases, não é isso? Quando nós conversávamos. Mas eu creio em algo que eu disse para ele, e creio num Deus que governa todas as coisas. Existem cristãos orando pela Venezuela, e eu creio que Deus vai restaurar a Venezuela por causa dos cristãos e por causa de homens e mulheres que estão orando ao Senhor. E diz para ele que ele verá, ele é missionário do Senhor, ele vai ver as orações dele sendo frutificadas para a glória do nome do Senhor. Amados, precisamos de armas espirituais. Não vamos vencer essa batalha meramente com pensamento humano, embora tenhamos que fazer a nossa parte, mas precisamos de estratégia, precisamos que o Espírito Santo de Deus nos direcione, nos guie, e precisamos nos posicionar para que as gerações futuras possam ter um tempo de paz. Amém, amados? E eu quero encerrar com esse último vídeo falando sobre a Coreia do Sul, apenas 30 segundos. É um vídeo que está aí na internet, sendo ministrado por uma coreana. E eu peguei o finalzinho do vídeo. E Brad Pitt termina assim, ó, ele que disse, ó, Coreia do Sul conseguiu uma proeza que parece impossível para outras metrópoles mundiais.
Isso porque 3% da população orou pela nação brasileira. Amém? Próximo. Essa é a Coreia atual. Esse Seul que a pastora Raquel vai visitar. Próximo. É esse Seul que é capital que pastora Raquel e pastor Silas Filho vai conhecer. Pronto, agora já terminou. Amém? Esse é o antes e depois. Essa história da Coreia do Sul, ela conta nesse vídeo dela. O país estava destruído por 3 grandes guerras. E 3% da população era cristã. E 3% começaram a orar diariamente ao Senhor para que restaurasse a nação. E em 3 décadas, a Coreia do Sul virou as fotos que você viram. É uma potência internacional hoje. Quantos se lembram do Paul Yang-soo? Muito famoso, já faleceu alguns anos atrás. Foi um dos homens que começou a orar. Hoje, quem visita a Coreia do Sul? Existe trânsito nas ruas às 4 e pouco da manhã, porque às 5 da manhã, a igreja cristã na Coreia, ela ora pela nação. E o motivo pelo qual eles oram, não começam orando pelos meus motivos pessoais. Eles oram pela nação primeiro, pelos governantes, para o Senhor abençoar, porque é o Senhor quem institui reis e governos e os destitui. Logo, nós devemos orar para que tenhamos paz sobre a nação. Se tiver paz sobre a nação, teremos paz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos lares. Então começaram, e hoje as igrejas na Coreia começam o dia às 5 da manhã, orando ao Senhor pela nação. Creio que precisamos aprender como nação brasileira, como igreja do Senhor, algo com a Coreia. Que Deus levante entre nós, homens e mulheres, a interceder pela nossa nação, a interceder pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, a interceder pela sua casa, pela sua vida, pela vida dos seus filhos. E eu creio, o Brasil tem muitas promessas, e eu creio que o Brasil será um celeiro de um avivamento que o Senhor trará sobre a nação brasileira. Se olharmos as circunstâncias hoje com os nossos olhos humanos, diremos que será impossível. Mas eu creio no Deus que governa todas as coisas, que não perdeu o controle do Brasil. E a igreja do Senhor está orando, e a igreja do Senhor é poderosa. Deus deu as chaves do inferno, a sua igreja. E quem é a igreja, amados? É você e eu. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos testemunhar acerca do reino. Vamos ser sal, vamos ser luz. E o reino de Deus virá em nós e através de nós. Amém? Vamos ficar em pé então para nós orarmos. Pastor Francisco, por favor. Eu queria dar um tempo para você, amado. Antes do pastor Francisco encerrar esse tempo, eu queria que você orasse pela nossa nação. Muitos estiveram aqui orando de casa, pela internet. Mas eu queria, como corpo, como igreja, levantarmos um clamor. Você fechar seus olhos. Se você quiser ficar de joelhos, se ajoelhe. Mas ore pela nossa nação. Ore pelos nossos governantes. Ore pela nossa geração. Ore pelo futuro dos nossos filhos. Pai, nós levantamos um clamor, continuamos a interceder pela nossa nação. Pai, ouvimos falar de tantos sinais, tantos avivamentos no passado, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no país de Gales, na Alemanha, entre os morávios, uma reunião de oração que começou e durou mais de 100 anos.
Vemos as histórias da Bíblia, do Pentecostes, e tantas histórias, mas o nosso clamor, Senhor, faz outra vez, como diz aquela canção, como na primeira vez, faz de novo, não por nós, não porque merecemos, não pelos nossos méritos, mas única e exclusivamente por causa do Senhor mesmo, que é um Deus compassivo e misericordioso. Portanto, restaura a nação brasileira por objeto do louvor do teu nome, para que as nações conheçam que há um Deus dos céus e que muda as circunstâncias de um povo quando este se prostra diante de joelhos diante do Senhor. Nós o exaltamos, nós o reconhecemos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e declaramos como igreja do Senhor: Brasil é do Senhor Jesus. Brasil olhará para cima e dirá: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós cremos no Senhor e te louvamos pelo que o Senhor irá fazer na nação brasileira, em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria fazer algo aqui, Deus gerou no meu coração. O Isaac está aí? Vem aqui, meu irmão. O Senhor falou algo ao meu coração, eu devia fazer algo. Hoje é um culto profético. As crianças adoraram ao Senhor. Faça favor, Isaac, vem aqui. Uma criança orou ao Senhor. E Deus falou ao meu coração: compre uma Bíblia e dá de presente a uma pessoa, a um jovem. E isso será por sinal para gerações. Então, Isaac, eu representando a minha geração, a geração do pastor Francisco e de tantos outros aqui, eu quero passar para você, não um conhecimento humano, não uma profissão que é muito importante. Sei que você está estudando para ser um futuro dentista, mas nós, na nossa geração, queremos passar para os adolescentes, para os juniores, para os jovens, aqui representado por você. Queremos passar uma chama viva do Evangelho. Queremos passar um espírito vivo que muda o interior do homem. Então recebe a palavra do Senhor, que é viva e eficaz para transformar o homem, é arma de vitória. E que você, representando os jovens dessa igreja, os juniores, as crianças, que vocês não se desviem do caminho do Senhor, mas antes deem muitos frutos para a glória do nome de Jesus. Portanto, recebe do Senhor uma chama viva da nossa geração, para a sua geração e para as gerações que virão. Recebe do Espírito Santo do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Seja cheio, seja repleto, transbordante da presença do Senhor Jesus sobre a sua vida. E como flecha, você viajará para muitos lugares. Deus vai te levar a lugares que você não imagina. Na glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Como Isaac, tem dezenas, centenas de outros Isaques aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, igreja, por favor.